que é a igreja? É o tema da nossa mensagem nesta noite. Às vezes nós frequentamos a igreja, fazemos parte de uma igreja, mas de repente não sabemos o que é a igreja. E para sanar essas dúvidas do que é a igreja, quais são os compromissos que eu tenho como igreja e os compromissos que eu tenho na igreja, então é necessário nós aprendermos aqui. A mensagem que ministro nesta noite, ela faz parte de um dos temas acadêmicos, de uma matéria muito importante na vida da igreja, que é eclesiologia. Eclesiologia é uma das matérias mais importantes na vida da igreja. E hoje nós queremos ministrar exatamente ao seu coração o que é a igreja, ok? E nada melhor do que começar do princípio, definindo o significado da palavra igreja. A palavra igreja, ela vem de eclésia, no grego. É uma palavra grega que tem como nome eclésia. Eclésia é o nome que é dado à igreja. A igreja é um grupo de pessoas chamadas para fora. Repete comigo, por favor. Eu vou perguntar e vocês repetem, certo? O que vocês deverão repetir deve ser isso que eu vou falar agora. Então, o que eu vou falar agora é que igreja é um grupo de pessoas chamados para fora. O que é a igreja? O que é a igreja? Mais uma vez, o que é a igreja? Para fora de onde? Do mundo. Fomos chamados do mundo, fomos chamados para sairmos do mundo. Então, a palavra eclésia, ela significa isto. Então, vai pegando verdadeiramente o que é igreja. Igreja não é simplesmente um edifício, um templo. Não, igreja é um grupo. Uma pessoa só não é igreja. Uma pessoa só é membro da igreja. É um membro da igreja. Eu já ouvi muitas heresias, pessoas dizerem bem assim: eu sou a igreja, apontando para si, eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja individualmente. Eu sou um membro da igreja. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Então, eu sou um membro isolado. Se eu tiver só, mas se eu tiver em grupo, eu formo a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é um grupo que foi chamado para fora, tirado para fora de onde? Do mundo. Nós viemos do mundo e do mundo não somos. Amém? A igreja é um organismo vivo. Diga comigo, a igreja é um organismo vivo. A igreja não é algo estagnado. A igreja não é um ajuntamento social de pessoas que mal dá a paz do Senhor uma para outra. Não. A igreja, ela é uma irmandade. A igreja é uma comunhão. A igreja é eu levar a carga do meu irmão e o meu irmão levar a minha carga. É nós vivermos em comunhão, nós ajudarmos uns aos outros, nós amarmos uns aos outros, não simplesmente de palavras, mas de ação. Ok. A igreja funciona como um agente catalisador
para evitar que o mal se alastre mais na terra. A igreja tem essa finalidade: deter, paralisar, neutralizar o mal. Imagine se a igreja não existisse no planeta Terra. As coisas estariam muito mais pior do que são e do que estão. Mas a igreja, ela inibe o mal. A igreja, ela paralisa o mal. A igreja é um catalisador do mal. Ela bloqueia o mal. Então, é muito importante a sua participação na igreja. E o nosso objetivo com esta mensagem é verdadeiramente levar a igreja à funcionalidade devida, como ela deve realmente ser e se manifestar diante da sociedade. Porque muitas pessoas, ela têm a igreja simplesmente como o templo. Eu vou na igreja hoje, não é errado dizer isso. Mas certo seria, a igreja vai se reunir hoje no templo. Na verdade, o que está acontecendo hoje aqui nesse culto é a igreja reunida no templo. Por quê? A igreja é um grupo de irmãos que foram chamados para fora do mundo. Então, isso é fato. Isso é coisa para se considerar. Eu tenho que considerar que hoje eu não pertenço mais ao mundo. Não sou mais do mundo, eu pertenço ao grupo de cristãos. Eu pertenço agora ao corpo de Cristo. Diga comigo, não sou mais do mundo. Outra vez. Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então é o papel da igreja vetar o mal, é o papel da igreja neutralizar o mal, é o papel da igreja não deixar o mal avançar, não deixar o mal proliferar na terra. Vamos começar aqui dizendo uma coisa que é muito importante. A igreja tem um dono. Estamos cansados de saber, já repetimos isso muitas vezes, mas isso não abre leque para a rebeldia de ninguém. Isso não abre um leque para que eu realmente seja de tal maneira autossuficiente para dizer bem assim, não, a igreja é de Cristo. E aí eu vou me rebelar com os outros irmãos, vou me rebelar contra as autoridades da igreja. Não. No versículo lido, acompanha comigo. No versículo que nós acabamos de ler. Jesus disse, pois eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus foi claro. Ele disse, edificarei a minha igreja. A minha igreja será edificada sobre essa fala sua, Pedro. Sobre essa expressão, sobre essa revelação que você acabou de ter. Em cima do que você falou, então, em cima desse reconhecimento que você teve, de quem sou eu edificarei a minha igreja. Repete comigo, diga, a igreja é de Jesus. Isso não dá direito a ninguém se rebelar, certo? Não dá direito a ninguém a se achar autossuficiente. A igreja é de Jesus, então eu vou fazer o que eu quero. Não, a igreja também tem um governo. É uma coisa que eu tenho que entender. Mesmo a igreja sendo de Jesus, ela tem um governo. E o governo da igreja é a liderança do pastor e todos os seus auxiliares nomeados por ele. Então, a igreja tem um governo. Não vamos de aqui entender de um modo pelo qual, a igreja de Jesus, então eu vou fazer o que eu quero. Vou fazer o que eu quero no culto. Vou fazer o que eu quero na minha vida. Não.
as coisas elas vão tomando o caminho correto. E o caminho correto diz que tudo deve ser feito com ordem e decência, com decência e ordem. Amém? Quem está entendendo aí, diga amém. Diga: eu faço parte da igreja. Eu fui tirado do mundo. Fui chamado do mundo. Fui ordenado a sair do mundo. Então saímos do mundo, é um grupo que foi chamado para fora, chamado do mundo que estava, para viver agora num novo mundo, no mundo de Cristo, no mundo onde o reino de Deus é que predomina. A verdadeira igreja de Cristo é um grupo de pessoas chamadas e separadas, que se reúnem regularmente para adorar, aprender, proclamar a palavra de Deus. São 3 as finalidades da reunião da igreja. Para que a igreja se reúne? Ah, pastor, não é para falar da vida dos outros? Não. Não é para, de vez em quando, fazer uma fofoquinha santa? Não. Não. Para que a igreja se reúne? Repete comigo, diga: para adorar, aprender e proclamar. Outra vez. Muito bem. Nós estamos aqui para adorar a Deus, nós estamos aqui para aprender, e o que aprendemos vamos proclamar, vamos repassar para outras pessoas. Não é certo, não é de Deus, dentro da igreja, partidos, grupinhos, divisão, dissensão. Não, isso não é um corpo, isso é realmente um grupo, não é a igreja. Então, a igreja, ela está em harmonia. Jesus comparou a igreja com um corpo. Todo o corpo está em harmonia. Amém? A minha mão não faz o que ela quer. Os meus olhos não fazem o que eles querem. Os meus ouvidos não ouvem o que eles querem ouvir. Nós temos um controle no nosso todo o corpo. E quem controla todo o nosso corpo é a cabeça. Amém? Você entendeu? Quem controla todo o teu corpo é a tua cabeça. Quem controla os movimentos dos teus dedos, do teu braço, dos teus pés, esse vai aqui, volta para cá, isso quem controla, quem ordena, quem determina, é a cabeça. É a cabeça. Então, a mão separada do corpo é um membro morto. Assim é a igreja. Aquele irmão que é separado do corpo é um membro morto. Ele pode até sentar na cadeira, ele pode até realmente dizimar, ele pode estar realmente até no culto, mas se ele não está em comunhão com toda a igreja, ele é um membro isolado. E no corpo de Cristo não deve haver membros isolados. Porque é prejuízo para quem está isolado, não é prejuízo para o corpo de Cristo. E Jesus faz uma analogia entre a igreja e o corpo. Ele diz que todo o corpo bem ajustado, ele cresce. Uma criança sem nenhuma deformidade, ela cresce saudável. Mas, de repente, uma criança com qualquer tipo de anomalia, aí ela fica com algum dos membros ou até órgãos atrofiado. E aí aquele membro atrofiado ou aquele órgão atrofiado prejudica os outros. Observe,
Se os meus olhos não estiver funcionando adequadamente, então o meu tato vai fazer o trabalho dele e o trabalho dos meus olhos. Porque realmente o meu tato vai ter que trabalhar dobrado? Porque os meus olhos não estão funcionando. Então eu tenho que entender que cada membro no corpo de Cristo tem a sua função. Diga comigo, eu sou membro do corpo. Quem é membro do corpo de Cristo, diga amém. Então diga bem bonito, eu sou membro do corpo de Cristo. Tenho uma função, Ah, mas a função que eu tenho é a função de ser o dedo mínimo. Ninguém está vendo o meu dedo mínimo, mas se ele sair aqui do meu corpo, eu começo a mancar. Porque é exatamente o dedo mínimo do pé que vai dar equilíbrio ao meu corpo. Então, na igreja há muitos membros, todos necessários. Há muitas funções. Tem aquela função de que a pessoa está na frente, tem aquela função que a pessoa está na retaguarda, mas todos são importantes. Não vai aqui realmente criar uma situação desagradável porque não está na frente. Nada disso. Olha para o seu pé, olha para os seus dedos. Você olha para os dedos dos seus pés, de repente você nem gosta dele. Mas que dedo mais feio, e não sei o quê, mas torto, ele está ali tortinho para equilibrar você. Ele até entortou, porque se ele tivesse reto, você cairia. Amém? Diga, cada membro no meu corpo tem uma função específica. Diga assim, assim também, outra vez, assim também sou eu no corpo de Cristo. Jesus valoriza todos membros, todos. Agora, nem todos auto se valoriza, mas Jesus valoriza todos. Tem gente que acha que se tiver uma função de destaque, então ela está fazendo a obra de Deus. Eu vou dizer para você uma coisa. O diácono que serve na casa de Deus com amor, ele alcança de Deus grandes recompensas. Agora aquele diácono que está ali somente por estar, ele despreza a função, ele não valoriza a função, ele se acha humilhado em passar a bandeja. Não, tem que se achar importante, muito importante. Olha, é uma função que Deus realmente não dá para qualquer um. Bem-aventurados são aqueles que passam a bandeja para os irmãos ofertarem. Bem-aventurados são eles. Bem-aventurados são eles que ficam na porta recepcionando com alegria. A paz do Senhor, seja bem-vindo, que Deus te abençoe nessa noite aqui. Diga comigo, cada membro no corpo de Cristo deve servir com alegria, com amor, com contentamento, porque está servindo a algo nobre. Gente, a primeira vez que eu fui num centro de macumba, mas a filha de santo, mas me recebeu tão bem, que eu quase ficava lá. Amém? Quase ficava lá, porque eu fui recebido tão bem. E na igreja, amado, ainda existe aqueles preconceito, aquele orgulho, aquela coisa. Isso não é de Deus não, gente.
Isso não é de Deus, não. Nós somos uma família. Nós estamos aqui para amar uns aos outros. Quem está entendendo, diga amém. Diga: eu sou membro do corpo de Cristo. Diga: eu sou sarado. Diga: eu sou sarado. Eu sou curado. Eu sou liberto. Quem é assim, tudo isso que eu acabei de falar, dê um aplauso para Jesus. Quem é assim, diga aleluia. Então se levante e abrace 3 pessoas. Fique em pé, igreja. Vamos ver mesmo se você é sarado. Vamos, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Saia da sua zona de conforto. Você é igreja, meu. Você é corpo de Cristo. Aleluia. Nós somos diferentes do mundo. Glória a Deus. Suba aqui. Eu dar um abraço em você. Venha, suba aqui. Nós somos diferentes do mundo. Suba aqui. Eu dar um abraço em você. Aleluia. Glória a Deus. Suba aqui. Aleluia. Glória a Deus. Gente, nós vamos morar no mesmo céu. Amém? E lá no céu não tem um melhor do que outro, não. Glória a Deus. Aleluia. Quais são as distinções da igreja? Quais são as distinções da igreja? Como a igreja é mostrada para nós? Diga comigo, diga: a igreja é a noiva de Cristo. Diga assim, toque no seu irmão e diga: eu sou comprometida com Jesus. Amém? A igreja é a noiva. E quando tem essa figura de igreja como noiva, olha, a noiva, ela tem prazer, ela tem alegria, quando diz assim, ó, eu vou me casar. A noiva, ela se atavia toda, ela se embeleza toda, ela chama convidados, ela faz de tudo para que verdadeiramente os convidados estejam lá, e ela tem prazer, né, de estar do lado do noivo e mostrar para todo mundo o noivo dela, pelo qual ela vai se casar. Você, eu, temos que ter prazer de mostrar ao mundo Jesus. Amém? Diga comigo, diga: eu, como noiva de Cristo, estou comprometida completamente com o meu Senhor. Olha, cuidado com o adultério espiritual. Cuidado. Porque o adultério espiritual, o diabo lança para a gente se contaminar como noiva e acabar traindo o nosso Senhor. Não traia Jesus. Não traia. Permaneça na sua fidelidade. Você é noiva. E como noiva, igreja, você está sendo preparada pelo Espírito Santo para o arrebatamento. E quando entrarmos no céu, a primeira coisa que vai realmente lá ser celebrado, sabe o que a Bíblia diz? É a boda do Cordeiro, é a união eterna entre a igreja e Cristo. Amém? Levante a mão aí aqueles que crê e diga bem assim: eu sou a noiva mais bela do universo. Aplaude Jesus. Glória a Deus. É importante entender isso. A igreja deve ser submissa a Cristo.
A igreja, ela não funciona bem sem Jesus. Entendeu o que eu falei? Foi o que eu disse? Repete aí se você entendeu. Eu vou repetir para vocês entenderem. A igreja não funciona bem sem Jesus. Por isso a igreja tem que ser submissa a Jesus. Jesus, sem Ele estar aqui nesse culto, esse culto tornar-se-ia para nós mesmos. Estaríamos cultuando a nós mesmos. Mas Jesus está aqui. Por Jesus estar aqui e Jesus está em cada um de nós, então a adoração é recebida. Amém? Diga, eu estou aqui para adorar, que é o ato de você dar, mas você está aqui para aprender, que é o ato de Deus falar conosco, através da palavra, através da pregação, e a gente depois compartilhar isso, proclamar. As 3 finalidades da reunião é essa aí. Pastor, não é para eu receber a minha bênção da prosperidade? Recebe a bênção da prosperidade, recebe a bênção de cura, recebe a bênção da libertação, recebe todas as bênçãos, mas o foco principal é exatamente você adorar, aprender e proclamar. Está aprendendo alguma coisa aí? Diga amém. Diga, eu sou igreja. Amém. Voluntariamente os crentes se submetem ao senhorio de Jesus. Não vão ao templo só para buscar as bênçãos. Vêm ao templo para ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. Vem ao templo para ser uma bênção, para se alegrar, para, através do poder do Espírito Santo que está na sua vida, você compartilhar com a vida de alguém. Você sabia que quando você abraça alguém na igreja, ela pode ser curada? E quando você nega esse abraço, você está impedindo de Deus te usar? Só por causa de preconceito? Às vezes a gente fica falando que fulano é preconceituoso, é racista ou coisa assim, e de repente a gente pratica esse tipo de preconceito. É aquele preconceito de não abraçar, não cumprimentar, não dar a mão, não perguntar para o irmão, está tudo bem com você? Como é que você está? Como foi a sua semana? Às vezes nós entramos no culto calado e saímos calados, não falamos com ninguém, não cumprimentamos ninguém. Às vezes nem cumprimentamos o nosso pastor, nem chegamos para o nosso pastor e dizemos assim: pastor, muito obrigado por essa palavra, edificou a nossa vida, edificou a minha vida. Não, às vezes a gente entra e sai. A igreja precisa aprender a ser igreja. Quem está entendendo? A igreja precisa aprender a ser igreja. Então, igreja não é lugar de ciúme. Igreja não é lugar de contenda, igreja não é lugar de fuxicaria, igreja é lugar de união, de comunhão, de reverência, de receber o poder de Deus na vida. A igreja tem o amor de Cristo. Diga comigo, na igreja, desfruto do amor de Jesus. Jesus reparte o amor dele para todos nós. Numa reunião como essa, o Senhor reparte o amor dele para todos nós. Todos nós recebemos do amor de Deus. Agora, nos convém conservar esse amor. Nos convém realmente administrar esse amor, partilhar esse amor, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Amém? A igreja é santificada por Jesus. Quem santifica a igreja é Jesus.
não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é ninguém. Quem santifica a igreja é Jesus. Jesus pode usar o pastor, pode usar o diácono, pode usar uma criança, pode usar quem ele quiser, mas quem está santificando a igreja é Jesus. Amém? Diga, nesta noite, o Santo de Israel, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está santificando a minha vida. O que é santificando? Separando a nossa vida do pecado. Tirando a nossa vida do erro. Porque Jesus não quer uma igreja errada, uma igreja contaminada pelo pecado. Jesus quer uma igreja santa. Amém? Quem cuida da igreja, gente? Quem é que cuida da igreja? Fala aí. Não estou falando de templo, eu estou falando de nós. A igreja é nós. Somos nós, um grupo chamado para fora. Quem é que cuida da igreja? Jesus. Amém? Jesus. Ah, não é a zeladora? A zeladora cuida da casa. Os zeladores que o templo tem, cuida da casa. Mas Jesus cuida de cada um de nós quando permitimos. Essa é a verdade. Porque se eu não me permitir ser cuidado, Ele não vai cuidar. É necessário que eu abra o meu coração, que eu me submeta ao senhorio dEle. Diga, Jesus é o dono da igreja. Fala a todos, diga, Jesus é o dono da igreja, Ele santifica a igreja e cuida da igreja. Levante a mão para o céu e diga, graças a Deus, eu sou cuidado pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que dá autonomia, que a gente torna-se rebelde e começa a auto se engrandecer. Não, quem cuida de mim é Deus. Quem cuida de mim é Deus. Não, é uma equipe. Há um corpo. E esse corpo não pode ter membros isolados. Você está entendendo? O mais importante na igreja chama-se união. União. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. União é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. As 3 marcas da igreja. A igreja tem 3 marcas. A igreja tem 3 distintivos. A igreja tem 3 emblemas. A igreja tem 3 coisas que realmente leva ela ao destaque. Qual a primeira marca da igreja? Santidade. Amém? A primeira marca da igreja não é aquela placa bonita que está lá fora. A primeira marca da igreja é santidade. 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 Olha o que está escrito na Bíblia. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Qual a primeira marca da igreja? Santidade. Eu tenho que dar bom testemunho, como pastor. E você também tem que dar bom testemunho como ovelha. Porque a mesma responsabilidade que eu tenho de dar um bom testemunho, todos nós temos. Ah, eu não sou pastor, então eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser viver. Não é bem assim. Você faz parte da igreja. Você faz parte da igreja de Cristo e faz parte de uma igreja local.
Pastor, eu não entendi, explica. Vou te explicar. A igreja de Cristo é todos os crentes santificados na face da terra. Essa é chamada a Igreja Universal. Ela não tem nome, ela não tem placa. A igreja local é um grupo de crentes santificados por Cristo naquele lugar que leva um nome. Apacentar, Batista, Universal do Reino de Deus, Deus é amor, e assim sucessivamente. Tem pessoas que fazem parte da igreja local, mas por causa do seu comportamento, ela não faz parte da Igreja Universal de Cristo. Porque não vive uma vida santificada. Pergunto-vos, é melhor fazer parte da Igreja de Cristo ou da igreja local? Qual a resposta você tem para me dar? Quem acha que é de Cristo, fala forte de Cristo. Quem acha que é melhor fazer parte da igreja local, diga local. Pois eu digo a você que tem que fazer parte das duas. Porque você não faz parte da igreja de Cristo sem estar vinculado a uma igreja local. Amém? Não, eu não congrego, eu faço parte da igreja de Cristo. Aí Cristo diz, aqui não. Aqui não tem o seu nome não. Aqui não tem o seu nome não. Para você fazer parte da minha igreja universal, que abrange todos os crentes santificados, você tem que fazer parte numa igreja local. Você tem que congregar, você tem que amar os irmãos, você tem que participar da ceia, você tem que dizimar, você tem que contribuir, você tem que dar um bom testemunho. Não tem a doutrina do crente isolado. Se ele é uma pessoa que faz parte da igreja de Cristo, é porque ele faz muito bem, ele é um membro muito bom na igreja local. É daqui, da igreja local, que o Senhor vai selecionar, vai chamar os que vão para o céu. O que eles vão arrebatar, o que ele vai arrebatar. Cristo vai pegar das igrejas locais, e no dia que ele vier arrebatar a igreja, então ele vai pegar de todas as igrejas local e vai levar um grupo. É necessário fazer parte de uma igreja local. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem aquela igreja que, o camarada diz, eu estou congregando em casa. Eu estou congregando pelas redes sociais. Não funciona não, meu amado. Quem não fizer parte de uma igreja local, não fará parte da igreja de Cristo. Essa é a verdade. Por isso, está escrito no livro de Hebreus, não deixando de congregar, como é costume dos gentios. Mas nós, que somos de Cristo, devemos ter uma igreja local. Pastor, e eu devo amar a minha igreja local ou amar só a igreja de Cristo? A igreja de Cristo não é visível. Então não dá para amar algo que você não vê. Alguém conseguiu entender? Diga amém. Então não dá para você amar o que você não vê. Aí, eu amo a igreja de Cristo, eu faço parte da igreja universal, mas a igreja local, eu tenho minhas restrições com ela. Não, o problema não está na igreja, o problema está contigo. Você tem que amar a igreja local. Tem que amar a igreja local para poder fazer parte da igreja universal de Cristo, que abrange todas as denominações. Posso dizer uma coisa para vocês? Uma verdade verdadeira mesmo, Jesus vai escolher naquele dia. Jesus vai escolher naquele dia. E naquele dia Jesus vai levar os melhores. Então, eu e você, nós precisamos nos enquadrar nessa escolha. Sabe? Nós precisamos passar nessa prova. Nós precisamos realmente fazer a nossa parte, para que naquele dia
nós venhamos a fazer parte da Igreja Universal. Aquela igreja que não tem nome. É aquela igreja que abrange todos os salvos do planeta Terra. Amém? Enquanto não chega esse dia, se posicione na igreja local, ame a igreja local, sirva a Deus na igreja local, seja uma bênção na igreja local, faça a obra do Senhor na igreja local, porque você será recompensado. Agora, desprezar a igreja local, falar mal da igreja local, é a mesma coisa de estar falando mal de Cristo. Porque a igreja, ela não é formada de pessoas perfeitas. A igreja é formada de pessoas doentes, quebradas emocionalmente, de pessoas realmente, endemoniadas, de pessoas que chegam na casa do Senhor de todo jeito. Para quê? Para serem amadas, para serem tratadas, para serem cuidadas por nós. Amém? Quem está entendendo aí, diga amém. Não tem nada a ver com isso. Tem sim, meu irmão, tem sim. Chegou um cachaceiro aqui, chegou um beberrão, chegou um toxicômano aqui. A igreja tem que receber. Tem que receber. Porque Deus já permite chegar pessoas realmente, vamos aqui dizer, problemáticas, para a gente amar, para a gente tratar, para a gente cuidar e não se afastar delas. Ah, pastor, eu pensei que não era assim. Não é assim, como eu estou lhe ensinando nesta noite. Eu disse que a igreja tem 3 marcas. Qual é a primeira marca? Santidade. E a segunda marca é o amor. É o amor. A igreja que não ama, nunca viu a Deus, porque está escrito. Quem não ama o seu irmão, não ama a Deus. Como é que vai amar uma pessoa que nunca viu? Então, eu tenho que ver Deus através dos meus irmãos. A segunda marca é o amor. Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então é importante que a igreja ame indiscriminadamente. Ame. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, aqui, assim como vos amei a vós, que também vós vos amei uns aos outros. Amém? E para concluir, a terceira marca da igreja. Qual é a terceira marca da igreja? A primeira é a santidade. A segunda é o amor. E a terceira marca da igreja, vem comigo, repete comigo, diga unidade. União. Deus não criou uma igreja. Jesus disse: é a minha igreja. É a minha igreja, edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus não é edificada pela mente humana. A igreja de Jesus é edificada pela mente de Cristo, pela doutrina de Cristo, pela doutrina verdadeira do Evangelho. Então, as 3 marcas que marcam a igreja de Cristo é a santidade, é o amor e é a unidade. Olha o que foi que Jesus disse: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amastes a mim. Diga comigo, diga: nós somos um em Cristo. Amém? Somos de famílias diferentes, mas em Cristo nós somos um.
Eu sou um com o Ítalo, eu sou um com o Natan, com a Ana, com todos. Com todos. Em Cristo nós somos um. Então, não pode haver preconceito, orgulho, aquele negócio de se achar melhor, nem pela posição que tenha secularmente. Porque tem pessoas, porque secularmente tem uma posição mais alta, mas diante de Deus, na igreja de Deus, no corpo de Cristo, todos nós somos iguais. Amém? Você entendeu? Somos iguais. Aqui pode ter gente que ande com as notas assim, caindo do bolso, de tão rico que seja. As notas caindo do bolso. Ela é igual a qualquer uma outra. Ela deve ser tratada da mesma maneira que o pobre é tratado. Ela deve ser amada da mesma maneira que o pobre é amado. Não vou puxar o saco dele porque ele tem muito dinheiro, o dízimo dele é grande. Não, não é assim não. Funciona isso não. Vou estar na casa daquele irmão porque aquele irmão é com quem eu vou com a cara dele. Não é assim não. Você tem que procurar as pessoas mais complicadas, as pessoas mais necessitadas para amar, para servir. Eu não vou com a cara daquele irmão. Não faz isso não. Se ele é difícil, se aproxime para amar, para você, através do seu jeito de ser, através do poder de Deus na sua vida, transformar a vida daquele irmão. Quem entendeu aí, diga amém. Então diga, eu sou especial. Diga assim, eu faço parte da igreja. Se coloque em pé. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais rico que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só